Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os efeitos durante o exercício sobre a pressão arterial e também quais são as adaptações, que o exercício provoca em indivíduos hipertensos. Para eu entender as respostas fisiológicas relacionadas à pressão arterial durante o exercício, que vão ser os efeitos agudos durante o exercício e imediatamente após o exercício, e a longo prazo, que seria o efeito crônico, eu preciso ter muito claro o que é a pressão arterial sistólica e o que é a pressão arterial diastólica. E o que é a pressão arterial sistólica? É exatamente essa pressão inicial. E a pressão arterial diastólica é exatamente quando está iniciando a diástole e eu tenho um volume final de sangue ali no ventrículo esquerdo, que é ao final ali, da diástole, eu tenho um volume de sangue. Por isso do nome pressão arterial diastólica, que é o valor mais baixo. Qual que é a resposta natural esperada durante o exercício? Inicialmente um aumento linear da pressão arterial. Sistólica e diastólica. A sistólica, se em repouso ela estava ali em torno de 120, ela vai ter um aumento, mas não vai ser um aumento brusco. Ela vai aumentar progressivamente. E a diastólica eu tenho um aumento e depois ela se mantém e ela volta ao seu valor inicial. Então a pressão arterial diastólica ela não continua subindo. Exatamente porque, gente, ela se refere ao final ali do volume de sangue durante a diástole. Houve a sístole, iniciou a diástole, eu tenho um volume pequeno de sangue ali. Então, se no exercício eu tenho esse aumento natural, quando eu vou trabalhar com um indivíduo hipertenso, eu preciso ter muito mais cuidado com relação a isso. Aí eu preciso ter que tipo de conhecimento? Quais são os mecanismos que controlam a pressão arterial? Por que eu preciso saber disso? Exatamente para saber que durante o exercício, que vai depender do tipo de exercício, da intensidade desse exercício, da duração desse exercício e o tipo de medicamento que esse indivíduo faz uso. Exatamente para quê? Para eu saber quais vão ser as respostas do organismo dele e o que eu quero provocar de adaptação. Se eu estou falando de um indivíduo hipertenso, qual que é a adaptação que eu quero que ocorra com esse indivíduo? Redução da pressão arterial dele de repouso. E vários estudos mostram que principalmente o exercício aeróbio, ele provoca esse tipo de adaptação. O treinamento de força, ele entra como complemento do treinamento aeróbio. Mas, para eu chegar a essa conclusão, eu preciso entender quais são os mecanismos que regulam a frequência cardíaca. É aí que vem a questão que eu falo sempre de entender muito bem a base, a fisiologia básica. Um dos mecanismos de controle é exatamente a nível do coração. Isso é uma resposta a curto prazo. Agora, uma resposta mais longa, ela age lá no sistema renal, que é o mecanismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quando que o sistema renina-angiotensina será acionado? Quando o indivíduo estiver com a pressão baixa. Vários fatores podem levar o indivíduo à hipertensão arterial. E o que os estudos mostram com relação a efeitos do exercício sobre a pressão arterial? Principal resposta fisiológica é exatamente a redução da pressão arterial de repouso, tanto em indivíduos hipertensos quanto em indivíduos normotensos. Só que ela é muito mais pronunciada em indivíduos hipertensos. E isso é uma resposta crônica
a longo prazo. Mas existe as adaptações também, as respostas agudas que acontecem ali durante o exercício e alguns minutos ou até algumas horas após a sessão de treino, que são os efeitos agudos. E o que acontece de forma aguda em uma sessão de treino com relação à pressão arterial de indivíduos hipertensos? Observa-se o quê? Uma redução da atividade simpática. Olha que interessante. E essa redução da atividade simpática faz com que ocorra uma redução da resistência vascular periférica. Isso é todo um raciocínio. Eu estou voltando lá no ciclo cardiovascular, no ciclo cardíaco do sistema cardiovascular. Então, quando eu tenho uma redução da resistência vascular periférica, consequentemente, eu reduzo o quê? O volume sistólico, que eu vou reduzir o retorno venoso, que está diretamente ligado ao volume sistólico. Se eu reduzo o volume sistólico, reduzo, consequentemente, o quê? O débito cardíaco. Porque se eu estou tendo uma redução da atividade simpática, eu vou ter uma redução da frequência cardíaca. Mas o que leva a essa redução da atividade simpática ali de forma aguda? Os estudos, eles mostram que a contração muscular, ela faz com que os capilares sanguíneos, as arteríolas ali no músculo esquelético, liberem óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? É um gás que é produzido e sintetizado pelas células epiteliais ali das arteríolas das artérias, que é um potente vasodilatador. Então, ao provocar vasodilatação, ele reduz a resistência vascular periférica. Ao reduzir a resistência vascular periférica, ele reduz o retorno venoso, que reduz o volume sistólico, consequentemente, com a redução da atividade simpática, reduz frequência cardíaca, reduz débito cardíaco, reduz a pressão arterial. Então, aí tem um efeito hipotensor agudo, durante o exercício ou após uma sessão de treino, imediatamente após ali. Alguns estudos mostram acompanharem essa resposta até por 2 horas, 3 horas após a sessão de treino para ver esse efeito hipotensor. E a longo prazo, o que tem-se de resposta positiva? Por que a gente prega que o exercício físico é importante para o indivíduo hipertenso? Exatamente por provocar uma redução na pressão arterial de repouso. Pessoal, dependendo, do tempo de treinamento, se o treinamento for feito de forma correta, aliado aí à alimentação, porque tem que ter uma redução aí na ingestão de sódio em especial, ocorre uma redução expressiva tanto da pressão arterial sistólica quanto da diastólica em indivíduos hipertensos. E isso para o indivíduo hipertenso é prolongamento de vida, porque a hipertensão é uma das doenças que mais mata e é uma doença silenciosa. Quantas vezes eu fiz avaliação física e encaminhei possíveis alunos da academia que eu trabalhava para cardiologista? Porque ao fazer um simples teste submáximo, porque a gente não faz um teste máximo, para fazer um teste aeróbico, um teste de esforço máximo, tem que ser com acompanhamento médico ou em centros esportivos que tem acompanhamento médico. Então, normalmente quem faz esse teste de esforço máximo é cardiologista. Então, a gente faz um teste submáximo. Só que eu consigo ver a resposta da frequência cardíaca usando um protocolo simples de teste submáximo, em cicloergômetro mesmo, 10 minutos de teste, aferindo ali a pressão a cada 2 minutos, Normalmente se usa o protocolo de Ostrand, que é um protocolo submáximo, e a gente consegue ver essa resposta. Durante o teste, a gente tem uma expectativa com relação à resposta da pressão arterial. E muitas vezes eu peguei indivíduos em que a pressão sistólica ela subia muito rapidamente
o que não é esperado, porque é um teste progressivo, então ela tem que subir de forma progressiva, né? E não retornava durante a recuperação. Aí, tanto é que para testes, mesmo submáximos, a gente tem que seguir um protocolo de interrupção de teste, caso necessário. O que é recomendado de atividade física para o indivíduo hipertenso? Priorizar grandes grupos musculares, antes de qualquer coisa, avaliar esse indivíduo. Se ele faz uso de beta-bloqueador, eu vou ter uma atenção. Se ele faz uso de beta-bloqueador e diurético, eu tenho uma outra atenção. Se esse indivíduo é obeso e tem alguma outra comorbidade, como por exemplo diabetes, ou ele é idoso, né? Ou é uma mulher na pós-menopausa. Então eu tenho que avaliar esse indivíduo primeiro para ver todos esses fatores para escolher o melhor método de treino, com a melhor intensidade, com o tipo de exercício, a sequência de exercício que vão trazer respostas esperadas para esse indivíduo, que é reduzir a pressão arterial. Cada indivíduo eu vou ter uma resposta, então eu não tenho como separar isso, tá? Então a gente precisa dessas informações exatamente para conseguir prescrever e trazer os melhores resultados. Essa é a ideia do raciocínio físico integrado. A partir do momento que eu tenho conhecimento do indivíduo como um todo, eu penso na fisiologia dele como um todo e quais são as respostas fisiológicas durante o exercício e quais adaptações que o exercício provoca, eu tenho resultado. A gente precisa, para a prescrição, ter esse tipo de conhecimento e compreensão para aplicá-lo.